A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical, na classe dos jovens, com o tema A Segunda Carta a Timóteo. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber vocês por aqui para juntos prepararmos mais esta aula da Escola Dominical. Se você já está inscrito, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações. E para todos que assistirem esta aula, deem like no vídeo, clica no joinha ou dê dislike também, fique à vontade e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Essa é a primeira forma de você apoiar o canal e mostrar ao YouTube a importância do nosso trabalho aqui. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais, incluindo aí o meu Instagram. Por lá temos as viagens. Neste último final de semana estivemos em Itapira, Assembleia de Deus em Itapira, no congresso da UMAD, ali da mocidade da Assembleia de Deus em Itapira, e foi uma manhã muito especial, muito abençoada. Estar ali com aquele povo cheio de Deus, foi maravilhoso estar ali com eles. O meu WhatsApp está na descrição, será um prazer atender a sua igreja, congressos, eventos. Viajamos agora dia 5 de setembro e ficamos até o dia 11 em Novo Progresso, no Pará, ministrando a palavra de Deus, dando treinamento para líderes, dando treinamento para professores, para pais e filhos, enfim, estamos à disposição para atender os irmãos. Aqui na descrição tem uma outra forma de você ajudar o nosso material e o nosso canal. Eu poderia deixar uma chave Pix aqui para você fazer uma oferta, mas eu decidi criar um conteúdo em te entregar um material que é o treinamento inédito para professores da Escola Dominical, Transforme Suas Aulas. Nele você vai aprender a preparar uma aula, fazer anotações, fazer pesquisas sobre a aula. Nele você também vai aprender a planejar uma aula. Muitos professores reclamam da falta de tempo. Você não precisa de mais tempo, você precisa adaptar a aula ao tempo que você já tem, que aliás é um tempo universal, aliás até mais, porque nas escolas seculares as aulas não passam de 50 minutos, na igreja geralmente é 1 hora e 10, tá? Outra coisa que você vai aprender muito importante é dinamizar a sua aula. Por quê? Porque numa mesma sala de aula você encontra alunos que aprendem ouvindo, outros aprendem repetindo, outros aprendem discutindo, outros aprendem anotando. Muitos professores estão reclamando da monotonia de suas aulas. A aula dele é tão monótona que até ele já está cansado. O que falta não é você mudar de sala de aula ou abandonar o ministério. É você dinamizar a sua forma de dar aula. A aula se tornará mais dinâmica para você e para os seus alunos também. Tudo isso e muito mais com preço promocional de lançamento de R$ 199 por apenas R$ 49,90 para você assistir quantas vezes você quiser no conforto da sua casa. Adquira já. Com isso você apoia o nosso ministério e com certeza será bênção para o seu ministério também, tá certo? Pegue Bíblia, revista, bloco de notas e vamos juntos preparar mais esta aula linda aqui da Escola Dominical. Vamos lá, deixa eu ficar do lado, deixa eu colocar a nossa revista aqui, deixa eu me recolher aqui no cantinho e aí pronto, nós já temos aqui a nossa revista, tá? Bom, o texto principal está em 2 Timóteo 1 e 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. O líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. Vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Na ordem cronológica, a carta a Tito foi escrita antes desta. Contudo, para que tenhamos uma continuidade imediata do processo histórico de comunicação entre Paulo e Timóteo, nossa reflexão será feita nesta ordem, tá? Então, é 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, mas dentro de um contexto histórico e para adequar, a gente trabalha da maneira como foi colocada aí na sequência bíblica, tá? Nesta lição vamos abordar a diferença de contexto em que a carta foi escrita. Paulo estava preso novamente em Roma e sentia a proximidade de sua morte. Tá? Então, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, de acordo com a história, ela é uma carta de despedida. Ela é uma carta de despedida. Paulo tem até um tom meio melancólico nesta carta. Se você assistiu Paulo, Apóstolo de Cristo, tem na Netflix,
Você vê quando Paulo está preso ali e tal. É naquele momento que essa carta é escrita, tá? Antes de sua decapitação. E ele emite sinais claros de que está passando para o jovem Timóteo a tocha ministerial. Ele está, né, entregando a isso aí a Timóteo. Bom, a firmeza de Paulo, apóstolo até o fim. Das 13 cartas de autoria paulina, a segunda carta a Timóteo é a última delas. O prefácio da obra nos apresenta Paulo chegando ao final de sua vida e de seu ministério com a mesma firmeza que demonstrou ao longo de sua carreira. Não é? Então ele deixa aqui muito claro, não é, que mesmo preso, tratado como criminoso, ele se identifica como apóstolo de Cristo. Tá? Se você quiser aí olhar todos os sofrimentos que Paulo passou, a lista é grande. Você lê segunda, aqui ó, deixa eu pegar aqui, não, deixa eu pegar essa Bíblia aqui, ó. Você vai ler 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, tá? Ao 12, anotou aí? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 12. E segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do 1 ao 10. Você vai ler uma lista extensa de tudo o que Paulo passou ao longo de seu ministério. Paulo jamais pôs o seu interesse em negócios desta vida. Não que Paulo não fosse conhecedor da realidade do seu tempo, né? Até porque ele estava preso por ordem de Nero, né? Que havia incendiado a cidade. Provavelmente foi o próprio imperador que fez isso e colocou a culpa nos cristãos. Então, ele conhecia isso. Agora, o texto que ele escreve não faz referência a esses fatos. Envolver-se com os temas do mundo somente prejudicaria o exercício de seu ministério. Ele entendeu até o fim que era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Então, a primeira linha que nós devemos traçar aqui é o quanto nós devemos nos envolver ou o quanto que o nosso envolvimento com certos temas e certos assuntos tem nos afastado do ministério. Paulo permaneceu fiel ao ministério. Tá? Nós temos que tomar um cuidado muito grande hoje, porque querendo contextualizar as coisas, às vezes a gente se afasta do ministério para cuidar de muitas coisas. Tá? A firmeza de Paulo quanto à sua fé e ao exercício do seu ministério estava na compreensão do propósito escatológico de sua conversão e chamado. O que nutriu o apóstolo e fazia permanecer firme em sua carreira era a promessa da vida que está em Jesus Cristo. Tá? Então, Paulo sempre olhava com um olhar na eternidade. Né? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então, a esperança do apóstolo Paulo, ela era muito fixada na eternidade. E quando você fixa a sua esperança na eternidade, aquilo que você passa, aquilo que você sofre, se torna leve. Olha o que ele diz aqui, ó, 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Então, o olhar de Paulo estava sempre na eternidade. E por isso que nesta carta, no capítulo 4 de 2 Timóteo, ele se despede com um ar de dever cumprido e como quem reconhece que valeu a pena. Não é? Porque se não for para a eternidade, de que vale viver uma vida para Cristo? Não é? Então, sofrer todos sofrem. No entanto, o cristão tem a esperança
da eternidade. Por isso que ele escreve: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Por quê? Porque é a única esperança que existe, né? Então, o olhar de Paulo estava na eternidade. Então, ele nos deixa um exemplo inspirador de como devemos conservar a esperança em Cristo para a vida eterna. Uma vida além da passageira e terrena. Não podemos deixar que essa esperança que aponta para a cidade que está nos céus seja sufocada por nada, não é? Então, o que nos separará do amor de Cristo? Nos últimos tempos, teologias importadas pela Igreja Evangélica Brasileira, eu gostei desse comentário, esse comentário é demais, tem difundido uma visão de mundo voltada para o presente século. A pregação escatológica do Jesus que breve voltará tem sido substituída em grande parte por discursos sobre temas seculares com ênfase no aqui e no agora. A crença em uma redenção da cultura tem ganhado muito espaço e sua verbalização vem expondo o enfraquecimento da esperança no reino celestial, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, nos mantermos firmes na esperança da nossa salvação em Cristo Jesus, né? Olhando para a eternidade. Quando o crente olha para a eternidade, nada o desestimula. Por mais que venham lutas e adversidades, o olhar do crente está onde? Na eternidade. E por isso enfrentamos dores e adversidades com o olhar na eternidade. Então o nosso olhar é na eternidade. Assim como o olhar de Paulo estava na eternidade. É olhando para a eternidade que permanecemos firmes, que perseveramos, que nos alegramos nas tribulações. Porque sabemos que quando aqui terminar, nossa vida continuará na eternidade com Jesus. Não é verdade? Então, por isso nós devemos vigiar, tomar muito cuidado com ensinamentos que tratam sobre tudo, menos sobre vida eterna. Temos que tomar muito cuidado, tá? Bom, tópico 2 aqui desta lição. E se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative aí as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas. São aulas que vão abençoar você, dinamizar o seu ministério do ensino. Você ama a palavra de Deus? Você ama o seu ministério? Você ama ensinar? Demonstre isso investindo no seu conhecimento. Ah, mas a igreja não investe. É engraçado isso, né? O primeiro a investir nos nossos sonhos e chamados somos nós mesmos. Primeiro nós investimos, tá bom? R$ 49,90, preço de lançamento. E lembrando que ao fazer isso, ao adquirir este treinamento, você me ajuda, você sinaliza para mim que o meu trabalho é importante também. Tópico 2, o amado filho Timóteo. Um tom mais pessoal. Na primeira carta, Paulo disse a Timóteo usando a expressão meu verdadeiro filho na fé. Agora há uma expressão mais afetuosa, o tratamento de amado filho. Não é? E de fato, lá em Atos 16, quando Paulo chega ali nas regiões de Derbe e Listra, ele é avisado que ali tem um jovem que é temente a Deus, e ele então abraça Timóteo, que é filho de mãe judia, crente, e de pai grego, incrédulo. Não é? Então, Timóteo assume essa paternidade espiritual. Paulo assume essa paternidade espiritual de Timóteo, e Timóteo reconhece essa paternidade de Paulo. Não é? Então, o difícil momento em que o apóstolo Paulo vivia, o tempo longe de Timóteo e a expectativa de sua morte produziram em Paulo lembranças singulares e ainda mais afetivas de seu fiel cooperador. Ele usa aqui a expressão para Timóteo: fortifica-te na graça, tá? Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Fortificar é dupla força. Aquele que é forte aumenta em força. Coloque mais força sobre aquele que já está forte, tá? Adquira mais força, tá? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Paulo estava sempre preocupado em treinar pessoas. Eu acho fantástico no ministério de Paulo, tá? Ele tem consciência de que o seu tempo está passando. Então, consciente disso, ele
se preocupa em transmitir o legado, em deixar uma marca e com a continuidade da obra de Deus. Então, estamos falando aqui a pastores e a líderes de jovens, né? Você está treinando a futura liderança? Porque o sucesso do nosso ministério será medido pela maneira como a igreja será conduzida quando nós sairmos de cena. Homens piedosos, homens que literalmente derramaram o sangue, suor e lágrimas, nos trouxeram até aqui. Será que nós podemos hoje dizer para os nossos filhos, para quem lideramos, a partir de agora com você? Paulo tinha essa consciência, minha hora vai passar, e quando passar eu tenho que deixar pessoas treinadas, preparadas, para quê? Para continuar a obra. Não é? Então, Paulo tinha essa preocupação, né? Então, como eu falei aqui, fortificar-se é crescer em força, é tornar-se mais forte, é continuar a se fortificar. E fortifica-te na graça, do grego charis, graça é favor imerecido. Por meio dela somos salvos pelo Senhor, e no aspecto capacitador ela nos habilita a viver a vida cristã e a servir ao Senhor. Não é? Paulo disse, eu trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça. Então a graça, ela é o favor imerecido que salva, e ela também é a força que nos ajuda a cumprir a nossa missão. É pela graça que trabalhamos, é pela graça que pregamos, é pela graça que cantamos, é pela graça que lideramos, é pela graça, não é por nós mesmos. Não há mérito naquilo que nós fazemos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pode fazer? Vou abrir um parênteses aqui. Gente, ultimamente tem algo que me incomoda demais. Gente, ultimamente nós estamos agradecendo os crentes que eles vieram para a igreja. Tem culto normal, que o culto acaba. Eu quero agradecer, viu, que vocês vieram hoje. Gente do céu, pelo amor de Deus. Sabe? Se for festividade, então, não vou falar não, deixa quieto. Eu quero agradecer fulano porque veio. Gente, ser grato é uma coisa. Mas nós estamos ali pela graça de Deus. Não tem mérito humano. Aplausos é no mundo. Aplausos é no mundo. Ser grato, elogiar é uma coisa. Mas tem... Deixa pra lá, vai. Bom, Paulo tinha plena consciência de que era pela graça, né? E a graça o sustentava. A graça salva, ou por meio da graça somos salvos. A graça fortalece, a graça sustenta. Quando Paulo reclamou do espinho da carne, qual a resposta que ele ouviu? Minha graça te basta. Então nós servimos pela graça e somos sustentados diante das adversidades pela graça. A vida cristã é dinâmica e cheia de vitórias, mas é também um chamado ao sofrimento. Paulo disse a Timóteo que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Abraçar o evangelho de Cristo e vivê-lo em sua inteireza nos impõe uma luta constante contra a nossa própria natureza e o mundo hostil que está ao nosso redor, tá? Então, mais do que um mero ativismo religioso, político ou ideológico, nosso desafio é cumprir a vontade de Deus em nossa vida como indivíduos. Os reflexos disso na sociedade são consequências de nosso viver como sal da terra e luz do mundo, tá? Então, no meio das aflições, é a graça que nos sustenta. No meio das aflições, é a graça de Deus. E nós temos que ter esta consciência. Né? Esses dias eu ouvi um pastor falar que todos aqueles que têm um chamado de Deus, eles são marcados. Eles são marcados. Então a gente precisa aprender isso com o apóstolo Paulo, que ele está aqui ensinando para o jovem Timóteo. Uma outra coisa que Paulo vai trazer aqui, e que o terceiro tópico nos mostra, são os tempos trabalhosos. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, últimos dias aqui, que aparece no Novo Testamento, é a era cristã na sua totalidade.
Se a gente parar para pensar, estamos nos últimos dias da igreja. Desde a ressurreição de Jesus, nos últimos dias. Por quê? Porque ele pode voltar a qualquer hora. Agora, há textos, contudo, que indicam se tratar dos tempos do fim, que antecedem a volta de Cristo, quando o quadro moral da humanidade seria ainda mais degradante. Tem como ficar mais degradante do que nós estamos vivendo hoje? Esse agravamento é indicado por Paulo a Timóteo também pelo uso da expressão de mal a pior. Os dias de Paulo e Timóteo já eram difíceis, mas dias ainda mais trabalhosos estavam por vir. E essa escalada do mal, isso é demais, é crescente, infelizmente, e não será eliminada senão com o retorno triunfal de Jesus, para julgar as nações e implantar o reino milenial. Então, não vai melhorar. Quanto mais próximo do arrebatamento, pior. Por quê? Porque os homens vão se entregando cada vez mais ao pecado, à iniquidade. A falência do corpo começa com a degeneração das células. Paulo era bem consciente de que a origem do problema da humanidade não era estrutural ou coletivo, mas individual. Por isso não nutria esperança alguma em estruturas humanas. Os tempos trabalhosos são uma perversão ou uma consequência da perversão pessoal. As características apontadas por Paulo são nítido retrato do que vivemos em nossos dias. Então, se você pegar essa lista aqui de 2 Timóteo 2, capítulo 3, você vai ver que é exatamente o jornal dos dias que nós estamos vivendo. Agora, o mais assustador disso é que a maneira como o texto está escrito aparece ou mostra que ele está falando para pessoas conhecedoras do Evangelho. Quando alguém é um pecador confesso, nossa convivência comum serve para que essa pessoa testemunhe a obra de Deus em nós e possa desejar a mesma transformação e graça para ver liberto do pecado. Agora, neste texto de 2 Timóteo 3:5, Paulo ele mostra que aqueles que buscam encobrir suas iniquidades com uma aparência de piedade, nós devemos aqui fugir deles. Uma religiosidade falsa, na qual fala sem Deus, mas vive-se de acordo com os próprios desejos, é negação da eficácia da piedade, isto é, do poder do Evangelho. Nesse caso de extrema hipocrisia, a recomendação bíblica é: afasta-te. Então, se você convive com o incrédulo, existe uma possibilidade ali no trabalho, na escola, de que ele seja conduzido até Cristo por causa da luz que brilha em você. Mas conviver com um crente falso é perigoso, porque falsidade pega, falsidade contagia. O ímpio, você já sabe que ele é ímpio, então você vigia, certo? O crente falso, ele senta com você no banco da igreja, você dá a paz do Senhor para ele, fala em línguas do seu lado, mas ele vive uma vida falsa. Paulo fala: vaza, foge desses aí. No caso aqui, hoje em dia, pessoalmente, não segue não. Não segue essa turma que nega o poder do Evangelho e o poder da transformação do Evangelho. É o que eu chamo do texto mais forte da Bíblia para mim, sabe? É um texto bem denso, bem forte esse texto. Afasta-te. Não dê ouvidos a esse tipo de gente. Tá certo? Essa foi mais uma pré-aula da nossa escola dominical. Próximo tema da lição 11, sejam firmes, fique firme, a próxima aula nossa. Obrigado por nos acompanhar em mais uma aula da escola dominical. Assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês.